Então, vocês estão vendo aqui a tela, né? O nosso slide. Estão vendo, né? Nossa apresentação. Sim. Pronto, Sim. o cronograma, como eu já falei, a gente começa hoje, dia 29/10, e vamos terminar dia 13. Tá? Não é obrigatório vocês assistirem todas as aulas, assistir aqui essa aula presencial, né? Mas, para as explicações é bom, né? Não sei se eu vou conseguir postar todas essas aulas lá, mas as tarefas já estão todas feitas, falta só postar. Amanhã eu vou postar outra da outra semana. Não vou colocar todas de uma vez, porque senão é acumular, né? Mas nós vamos começar então. Então, o texto de hoje é alguns fundamentos da educação. Gênero textual é artigo de opinião. Tá? A primeira parte dessa disciplina, a gente estudou mais, foi a parte de reconhecer o gênero textual, né? Tipos textuais, a gente falou sobre isso. Agora vamos para a prática usar esses textos para entender a educação brasileira. Né? E, por último, eu vou orientar vocês a fazer um mini projeto de uma sala de leitura, tá? Na última tarefa, vão imaginando aí que na sua casa você pode produzir uma sala de leitura, construir uma sala de leitura com alunos da comunidade, com crianças. Vocês vão escrever um pequeno projeto. Olha, eu vou escrever meu projeto sobre leituras, que é o gênero textual que eu vou escolher, história em quadrinhos, ou contos, ou fábulas, com crianças da faixa etária de 7, 8 anos. Tá? É um mini projeto que vocês vão fazer para a última tarefa e vão enviar para mim. Já vão imaginando aí como vocês vão construir uma sala de leitura em casa, né? Não é concreta, é uma coisa que vocês vão colocar no papel, não vão executar esse projeto, né? Até porque estamos nesse momento de pandemia. Então, aqui, Fundamentos da Educação, um mosaico de saberes. O autor é Arthur Breno Stummer. Aqui eu explico sobre a tarefa 1, as atividades presenciais, que valeu 5 pontos, todos fizeram. Tarefa 2 é a tarefa de hoje, que vai fechar a N1, tá? Vale 5 pontos também. Então, aqui, Fundamentos da Educação, tem vários livros sobre os fundamentos da educação, em que fundamenta-se a nossa educação brasileira, né? Aqui tem um livro muito interessante, Fundamentos da Educação, aí eu peço para vocês fazerem a leitura dessa imagem. Imagina aqui, olha, um trem, né? Ó, muita fumaça, né? Passando pelas árvores. Tá? É um livro, é uma apostila, são vários autores que escreveram esse livro, muito interessante, que você vê aqui uma cortina de fumaça, né? Então a nossa educação é muita fumaça, dá para a gente escrever um livro sobre as mudanças, as peripécias da educação brasileira, né? É um problema, né? É muito nebuloso, a história é muito nebulosa. Aqui, na linguística textual, nós já estudamos isso aqui, ó, ciência que estuda a estrutura e composição de textos. Surgiu na Europa nos anos 60 e no Brasil aconteceu essa linguística textual, eu expliquei que era nos anos 70, né? E quem fala muito bem disso aí é a linguista chamada Ingedore Vyasa Koshy, né? Ela escreveu muito sobre a linguística textual. O que é a linguística textual? É a conscientização que a gente não tem mais de trabalhar
a língua portuguesa, nem a língua espanhola, nem um tipo de língua trabalhar através de palavras, de frases. Nós trabalhamos através de textos, tá? De textos e não de palavras soltas, frases soltas. Textos, porque tem um contexto aí nessa montagem do texto, né? Na interpretação, na compreensão textual. A linguística textual, ela abrange muitas outras disciplinas, muitas outras ciências, como a filosofia da linguagem, psicologia cognitiva e social, sociologia interpretativa, a antropologia, a teoria da comunicação, a literatura, a etnometodologia, né, nos Estados Unidos, em 1960, que surgiu a linguística textual, né? E parte também da premissa de que, em todos os momentos, podemos compreender as construções sociais que permeiam nossa conversa, nossos gestos, nossa comunicação, através dos textos, né? A etnografia da fala, que procura descrever e interpretar o comportamento linguístico no contexto cultural, a neurologia, a neuropsicologia, ciências da cognição, ciências da computação, teoria da evolução cultural. Então, são muitas ciências que envolvem a linguística textual. As obras da Ingedore são bastante, ela escreveu muito já. Então, coesão textual, né? O que é um texto coeso, né? Coesão e coerência textual, né? Tem que ter um link de um parágrafo para outro, da introdução para o desenvolvimento, do desenvolvimento para a conclusão, né? Na coerência textual. E a coesão, nós podemos citar aqueles conectivos que vocês utilizam para abrilhantar mais as ideias no texto. A produção textual, né? Nós temos que primeiramente definir um tema. O Volpado 2000 ele diz que nós temos que definir o tema quando formos escrever, né? Formular um título para levantamento bibliográfico, quando a gente for escrever um artigo científico, um artigo de opinião. O nosso tema hoje é sobre artigo de opinião, daqui a pouco a gente vai falar. Então, vamos formular um título. Antes de iniciar o trabalho de uma pesquisa bibliográfica, nós temos que buscar o material bibliográfico em 3 fontes. Fontes primárias é o conteúdo original, publicado pela primeira vez pelo autor. Pelos teóricos, nós temos que buscar fontes primárias. E as fontes secundárias, que a gente já encontra a partir de outros que citaram, né, artigos de revisão que citaram os teóricos. E fontes terciárias, que contêm índices categorizados de trabalhos primários e secundários, com ou sem resumo. São as bases de dados bibliográficos, os índices e as listas bibliográficas. Inclusive, a gente vai fazer acho que um resumo, parece que tem um resumo para vocês fazerem, e eu gostaria que vocês se atentassem nessas ideias aqui. Gêneros textuais, nós falamos, nós escrevemos através dos gêneros textuais. Tá? Gêneros textuais são múltiplos, né? São muitos, né? Como os gêneros orais. Aqui nós estamos praticando o gênero oral, né? Temos o diálogo, temos a entrevista, a aula expositiva. E os gêneros escritos, nós temos a dissertação, a tese, né? Nós temos artigos, nós temos contos, fábulas, gêneros escritos. E aqui eu deixo essa tabela, trago essa tabela para mostrar para vocês. E os gêneros textuais são amplos, como anedota, diário, romance, conto, crônica, notícia, lenda, fábula e muitos mais, né? Aí dentro dos gêneros textuais nós aplicamos os tipos textuais, que são tipo narrativo, tipo descritivo, tipo expositivo, argumentativo e injuntivo, né? Aquele que ensina, como manual de um aparelho eletroeletrônico que você compra, aquele manual
vem com um texto do tipo injuntivo, porque está ensinando você a fazer alguma coisa. Argumentativo, quando você defende uma tese, defende através de seus argumentos. Expositivo, quando você expõe as suas ideias. Né? Descritivo, descreve, né? Descreve paisagens, seres. Narrativos, quando você constrói uma narrativa. E aqui o nosso trabalho de hoje, artigo de opinião, nosso gênero textual, artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? Trata-se de um texto de opinião dissertativo ou expositivo, que forma um corpo distinto na publicação, trazendo a interpretação do autor sobre um fato noticiado ou tema variado, como político, cultural, científico. O artigo vem geralmente assinado pelo articulista, né, pelo autor, e não reflete necessariamente a opinião do órgão que o publica, né, porque às vezes eu posso escrever e posso ceder para outro órgão publicar, né, outra revista publicar. Como a estrutura composicional desse tipo de texto varia bastante, não necessariamente terá uma estrutura canônica tradicionalmente ensinada na escola, como tese inicial da introdução, nós temos argumentos, temos a refutação, que está lá no corpo do texto, a refutação do desenvolvimento, e temos a conclusão. Dicas para produzir um bom artigo de opinião. A. Após a leitura de vários pontos de vista, anote no papel os argumentos que mais lhe agradam. Eles podem ser úteis para fundamentar o ponto de vista que você irá desenvolver. Letra B. Ao compor seu texto, leve em consideração o interlocutor, quer dizer, o receptor, quem vai ler o seu texto, quem irá ler a sua produção. A linguagem deve ser adequada ao gênero e ao perfil do público leitor. Letra C. Escolha argumentos entre os que anotou, que podem fundamentar a ideia principal do texto de modo mais consciente e desenvolva-os. Letra D. Pense num enunciado capaz de expressar a ideia principal que pretende defender. Como começar um artigo de opinião, né? Deve-se ter preocupação fundamental com o tema oferecido, levando-se em conta que o parágrafo introdutório é o norteador de toda a estrutura dissertativa, aquele que carrega uma ideia nuclear a ser utilizada de maneira pertinente em todo o desenvolvimento do texto. Existem diversas maneiras de se colocar a introdução de um artigo de opinião, mas o que veremos a seguir, vale ressaltar, são alguns modelos sugestivos e não regras. Então, há vários modelos, né? As mais comuns são, né? Por exemplo, citação aqui, o que é uma citação? Né? Eu vou fazer citação, porque devo citar a fonte, quando tenho que citar, como cito as fontes. E aí a gente busca a ABNT para fazer a citação de forma correta. Existem diversos estilos diferentes de citação. Veja o correto no período que quer publicar, no periódico que quer publicar, né, com seu orientador, ou pergunte a um bibliotecário da sua instituição. E aqui eu trago o artigo, não vou ler porque ele é extenso, né? Fundamentos da Educação, um mosaico de saberes, Arthur Breno Stummer. Ele aborda a questão dos fundamentos da educação, né? Fala também de essas várias ciências que estão imbuídas no processo de educação. Ele faz aqui uma, ele faz aqui um resumo de um livro, né, Fundamentos da Educação. Isso aqui é um artigo de opinião que ele faz o resumo
um livro chamado de Fundamentos da Educação, um mosaico de saberes, tá? Aí ele fala dos autores, ele fala de cada capítulo detalhadamente, e aquela atividade é para vocês ler esse artigo e resolver como atividade. Tá aqui, a atividade é essa, né? Questionário sobre o texto da educação no Brasil, na atualidade, que aliás não é esse texto, desculpem, porque eu tinha colocado lá outro texto, agora eu coloquei o texto correto, tá? Fundamentos da Educação. A tarefa já está postada lá, a tarefa que vocês vão fazer. Vou mostrar para vocês aqui a tarefa. Pronto. O questionário sobre o texto é Fundamentos da Educação, um mosaico de saberes. Então, aqui eu pergunto qual o gênero textual, né? Quais são as áreas do conhecimento citadas pelo autor, descreva o propósito. Alguém já leu essas perguntas? Achou alguma complicada? Quer fazer alguma pergunta depois? Descreva o propósito da obra, qual é o propósito dessa obra, Fundamentos da Educação, citada pelo autor. No livro, os autores discutem temas e assuntos contemporâneos e dão ênfase para uma disciplina. Qual o nome dessa disciplina mencionada? De acordo com a leitura do texto, o que os autores abordam no capítulo 5? Que todas são perguntas e respostas curtas, né? São curtíssimas. Número 6 aqui diz, segundo o texto, o que são abordados nos capítulos 6, 7, não, 2, 6 e 7 do livro mencionado. Segundo o autor, de que trata os fundamentos bioeducacionais no campo das preocupações do educador, o que é abordado no capítulo 7 do livro Fundamento da Educação, que tipo de linguagem Guimarães e Franco enfatizam e põem em pauta para discussão na educação, de acordo com o texto. Qual é o nome da teoria empreendida por Vygotsky? Vocês já estudaram isso, que eu sei. E no texto também ele fala sobre isso aí. Que temáticas foram tratadas pelas autoras Bolsanello, Moreira e Fernandes, que é no capítulo 13 desse livro, que sugerem as autoras sobre a questão da deficiência do âmbito escolar, também está no texto. São todas questões de compreensão, tá? Não tem questão de interpretação, não, todas compreensão, estão todas dentro do texto. Segundo o seu entendimento, agora essa aqui é uma questão subjetiva, né? Vocês vão ler e vão interpretar. Ó, segundo o seu entendimento sobre o texto, explique a expressão Fundamentos da Educação, um verdadeiro mosaico de conhecimentos oriundos de diversas áreas. Tá? Vocês vão dissertar sobre esse tema.